Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, é sempre uma festa, é sempre um privilégio quando nós podemos vir à casa do Senhor para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para orarmos ao Senhor, agradecendo as bênçãos, intercedendo pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pela igreja, pelo mundo. É sempre um privilégio. Eu não sei quantos se lembram, mas há pouco tempo atrás, nós dissemos que esse culto que nós estamos participando pode ser nosso último culto. E se a gente pensar assim, a gente vai orar com mais dedicação, a gente vai adorar com mais desejo, mais vontade, porque Deus está nos dando o privilégio e a honra de cultuar o seu nome, quando muitos neste momento não podem fazê-lo. Então eu quero deixar essa palavra de despertamento para a igreja, para que toda vez que você vier à casa de Deus adorar ao Senhor, haja como se fosse o último culto da sua vida e se dedique cada vez mais ao Senhor. Amém? Eu quero pedir que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias em Atos capítulo 17, o verso 30. Atos capítulo 17 e o verso 30.
a palavra de Deus diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos, Deus, por esta rica oportunidade que temos de compartilhar da tua palavra com os teus filhos aqui nesta noite. E também com aqueles, ó Pai, que de alguma forma estarão tendo acesso a esta palavra. Que o Senhor alcance esses corações, que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe estas famílias, estas vidas, dando a cada um aquilo que eles necessitam. Se alguém estiver desanimado, que o Senhor o anime, o fortaleça. Se alguém estiver triste, ó Deus, pela perda de alguém, que o Senhor derrame o bálsamo do teu Espírito Santo, consolando esta pessoa, meu Pai. Se alguém estiver perdido, sem esperança, derrama, meu Deus, em seus corações a alegria do Espírito Santo e mostra-lhes, ó Pai, que no Senhor há solução, que no Senhor há salvação, a libertação, ó Deus, solução para todos os problemas, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o seu desejo, Pai, é salvar todas as pessoas deste mundo. Fala conosco nessa noite através da tua palavra. Abençoa a tua igreja, desperta o teu povo na face da terra, meu Pai, para viver uma vida de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Fala aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Me coloco como um vaso, como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu Espírito Santo me use para a honra e glória do teu nome. É isso que eu te peço, meu Pai, desde já te agradeço, em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós, na pregação anterior, nós já vimos que é preciso conhecer os sinais dos tempos. Vimos também que é preciso despertarmos do sono espiritual. E nessa noite eu quero falar sobre as advertências divinas, os avisos de Deus para a humanidade. A Bíblia, ela relata vários despertamentos espirituais que aconteceram ao longo da história, principalmente do povo de Israel. Nos dias de Josué, nos dias do rei Ezequias, nos dias do rei Asa e outros exemplos mais. E esses despertamentos, eles sempre aconteciam em tempos de esfriamento espiritual, em tempos de apostasia, em tempos de idolatria, quando o povo estava afastado de Deus. E a gente olha que Deus sempre toma a iniciativa. O homem se afastou de Deus e Deus veio até o homem. Nós, quando pecamos contra o Senhor, nós nos afastamos, nos escondemos, mas o Senhor vem até nós e diz: olha, se arrependa, eu estou aqui para te perdoar. Então Deus sempre avisa antes de trazer juízo a uma pessoa, a uma nação ou até mesmo a igreja. E nessa noite eu quero compartilhar com os amados sobre os instrumentos que Deus usa para nos despertar, para chamar a nossa atenção para as coisas espirituais. E eu quero analisar hoje 2 exemplos de despertamentos que estão registrados na Bíblia e também na história, e tirar lições preciosas desses despertamentos que aconteceram para as nossas vidas. Amém? Abra aí a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14. Segundo livro de Crônicas 7,14. Um texto conhecido, né? De todo mundo. 2 Crônicas 7,14. A palavra de Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O primeiro despertamento é dos israelitas, que eu quero trazer nesta noite. E por 57 anos, os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas agora em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Nós vamos estar falando a respeito desse texto. Então, por 57 anos, o povo de Israel, viveu em idolatria, em apostasia, provocando a ira de Deus.
porque os reis Manassés e Amon viveram dissolutamente, fazendo todo tipo de impiedade e maldade. Foram reis terríveis, piores do que muitos outros reis que antecederam a eles. Deus, então, nesse contexto todo de idolatria, de afastamento dele, de pessoas se desviando do caminho dele, Deus então faz subir ao trono de Jerusalém Josias, um menino com apenas 8 anos de idade, mas que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E desde moço, diz a Bíblia nos versículos 1 e 3, desde moço ele começou a buscar o Deus de Davi. E eu quero agora compartilhar e aplicar essas lições para nós. A primeira lição que eu vejo aqui, meus amados, é que buscar e servir a Deus é uma escolha. É uma escolha que cada um de nós precisamos fazer. Ainda que nós tenhamos maus exemplos dentro da nossa família, na comunidade onde nós vivemos, ainda que no meio da igreja em que nós congregamos tenha maus exemplos que não nos inspire, mas servir a Deus, buscar a Deus, ser fiel ao Senhor é uma escolha que você e eu devemos fazer. E Josias fez isso. Ele decidiu agir diferente do seu avô Manassés e do seu pai Amon. E buscou ao Senhor. E aqui a gente pensa, né? Que exemplo você, como pai, você como avô, tem dado para os seus filhos, para os seus netos? Será que os seus filhos têm visto Deus na sua vida? Será que eles podem seguir o seu exemplo? São questionamentos que a gente precisa fazer. Aprender com os erros dos outros. No caso aqui, com os erros de Manassés e Amon. Reis que não deixaram bom exemplo nem para os seus filhos, nem para os seus netos, nem para o povo de Israel. E a gente tem que olhar tudo isso e tirar como exemplo para nós. E não fazer e não cair no mesmo erro que eles, mas fazer algo diferente como Josias fez. Josias tinha tudo para ser um rei mau, porque ele viu a maldade. Aliás, ele não viu a maldade, né? Ele ouviu falar da maldade do avô, porque ele tinha apenas 8 anos quando ele subiu ao trono. Ele viu o reinado do pai dele, que era ímpio, e ele já pegou o finalzinho do reinado do seu avô. Então ele já entendia, um menino com 8 anos já entende muita coisa. A gente se surpreende com o que as crianças de 8 anos sabem, né? Belinha tem quanto ano? Tem quantos anos, Neta? 3 anos, menininha esperta. Né? Então a gente vê que as crianças hoje estão muito além do que nós fomos na nossa época. Então eles entendem bem mais, eles estão mais ligados, mais antenados, eles entendem muitas coisas. E Josias, ele fez isso, ele buscou a Deus. E com 16 anos, ele começou a se aprofundar mais no conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que quando ele tinha 20 anos, ele então começou a purificar as cidades de Judá e de Jerusalém de todas aquelas abominações que haviam, da idolatria. Eles faziam altares nos bosques, dentro da cidade, e cultuavam a outros deuses. Então Josias veio e purificou tudo, tirou tudo aquilo e fez com que o povo não adorasse mais aquelas imagens. E a gente nota aqui, meus amados, que o rei Josias, ele deixa um exemplo muito grande para nós. E além de buscar a Deus, além de purificar Judá e Jerusalém, ele também mandou restaurar, reparar o templo, a casa do Senhor, que tinha muitas fendas, que estavam totalmente destruída, vamos dizer assim, com muitos reparos a serem feitos. Quem trabalha com revitalização de imóveis, né, meu irmão, sabe muito bem o que é isso, né? Então, tinha muitas fendas na casa do Senhor, precisava de reparos. E ele mandou que o seu escrivão, Safã, consultasse o sumo sacerdote Ilquias e mandasse que os carpinteiros, que os homens da obra ali fizessem uma restauração na casa de Deus. E eles encontraram, durante essa reforma, o livro da lei dada por Moisés. E aqui a gente aprende mais uma coisa. Quando uma pessoa ou uma nação se afasta do Senhor, ela abandona Deus, ela abandona a casa de Deus e ela não tem prazer de cultuar ao Senhor.
A gente nota isso aqui. Eles não têm prazer de estar na casa de Deus, de cultuar ao Senhor. Não tem alegria para adorar ao Senhor juntamente com outros irmãos. Tem pessoas que quando estão afastadas do Senhor não conseguem nem ver os livramentos que Deus tem dado para eles. Não conseguem ver a boa mão de Deus sobre sua vida, dando misericórdia, tendo misericórdia deles. Em nossos cultos de oração a gente ora muito por isso. Por filhos de servos do Senhor que estão afastados da comunhão com Cristo e que não estão vendo o que Deus tem feito nas suas vidas, os livramentos que Deus tem lhes dado, para que se arrependam e voltem para o Senhor. E a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Então as pessoas, na época de Josias, durante aquela reforma, puderam ter a alegria, principalmente o rei Josias, de encontrar o livro da lei. O sacerdote, quando encontrou o livro, leu para o escrivão, que era uma espécie de primeiro-ministro, estava sempre ao lado do rei Josias. Então ele pegou aquele livro da lei, levou até o rei Josias, deu as notícias de que a construção estava indo bem, e depois disse, ó rei, encontraram o livro da lei que Moisés deu, e leu o livro da lei para o rei. E quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e se humilhou diante de Deus. Meus amados, se acharam é porque estava perdido, o livro da lei. E quando nós, mais uma lição aqui pra gente, quando nós não lemos, não meditamos na palavra, nós estamos inclinados, ou somos facilmente seduzidos pelo pecado. A gente fica à mercê das tentações do inimigo, das ardis e sutilosas armadilhas do inimigo. A palavra de Deus diz em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E eu ainda quero trazer aqui o que Moody escreveu. Ele disse, ou esse livro, a Bíblia, me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Não é uma realidade? Em nosso meio, em nossas vidas? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais longe do pecado você fica. Quanto mais você se afasta de Deus, mais perto do pecado você fica. Mais vulnerável a pecar você fica. E aqui eu quero perguntar para os irmãos, que valor a palavra de Deus tem para você? Com que frequência você medita neste livro? Todos os dias você medita na palavra? De vez em quando? Tem alguém que diz de vez em nunca, Mas com que frequência nós temos lido ou estudado a palavra do Senhor? O povo de Israel havia abandonado a casa do Senhor, o livro do Senhor e a comunhão do seu Deus. E lá em 2 Crônicas 34, nesse capítulo que eu pedi para os irmãos abrirem, versículos 25 e 26 está registrada qual era a sentença que Deus havia falado para eles. O que aconteceria com a nação de Israel que estava vivendo daquela forma. Mas o rei Josias, ao ouvir as palavras do livro da lei, além de rasgar as suas vestes em sinal de tristeza, de angústia, de humilhação, ele também convocou o povo para ir à casa de Deus. E eu fiquei pensando também aqui, quando Josias ouviu as palavras de Deus, ele teve aquele impacto. Ele sentiu aquela contrição. Ele se humilhou diante de Deus porque a palavra falou fundo ao seu coração. E que impacto a palavra de Deus tem feito em nós? Será que nós ficamos extasiados quando lemos, quando ouvimos a palavra de Deus? Será que nós ficamos deslumbrados com aquilo que Deus tem revelado a nós na sua palavra? Como diriam os discípulos de Emaús, será que o nosso coração arde de alegria quando ouvimos Deus falar através da sua palavra? Ou será, amados, que os nossos olhos não brilham mais quando nós ouvimos ou quando lemos a palavra de Deus? Conversando com meu irmão esta semana, ele estava dizendo isso também.
Ele diz, às vezes nós, como cristãos, já de algum tempo, de 10, 15, 20 anos, a gente se acostuma, a gente se acomoda com a palavra. E aquilo que a gente ouve um pregador falando, aquilo que a gente ouve o irmão compartilhando, já não traz aquela comoção, já não traz aquela alegria, aquele brilho nos olhos. E ele até deu um exemplo, ele disse, olha, um crente velho, ou um velho crente, ouve alguém ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E como ele já conhece esse texto, é como se só repetisse. Talvez não faça tanto efeito. Mas quando um novo decidido ouve dizer, olha, o Senhor, quando ele se aposta e diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus está cuidando de mim. Deus não me deixa sozinho. Então aquelas palavras para aquele novo convertido tem para ele um valor inestimável. Traz para ele uma segurança, uma confiança tão grande que ele fica extasiado. O Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim. Já o velho crente somente fala, o Senhor é meu pastor. Está escrito mesmo. Misericórdia, né? Precisamos que a palavra do Senhor tenha efeito em nós. Produza em nós uma reação de extasiamento, de alegria, de comoção. Porque todos os dias Deus fala conosco. E isso tem que nos alegrar, tem que fazer diferença em nossa vida. E ainda, quando acontece o despertamento, mais ainda a gente fica feliz de estar juntos, de estar meditando na palavra, de estar buscando, de querer ouvir Deus falar conosco. Eu disse para o meu irmão o seguinte, que todo culto que nós formos, nós temos que fazer uma oração a Deus. Senhor, fala comigo nessa noite. Ou fala comigo nessa manhã. Fala comigo nesse momento. E temos que ser como algumas pessoas dizem, eu preciso ser um crente enxada. Tudo que Deus está falando é para mim. Aquela palavra ali é para mim. Mas tem muita gente que se comporta como se fosse crente pá. Essa palavra aqui é para o irmão fulano, ele não veio hoje. Devia estar aqui para ouvir aquela palavra. Ou aquela palavra que o pastor falou é para o irmão fulano de tal. Né? Sempre pá, jogando para os outros, né? Quando na verdade todos nós, independentemente de quanto tempo nós temos caminhando na fé, na palavra de Deus, com o Senhor, nós devemos sempre ser crente, o quê? Muito bem, enxada. Você, tudo que Deus mandar para você, Senhor, é para mim. É uma palavra de conforto, é para mim. É uma palavra de ânimo, é para mim. É uma correção, é para mim. É para eu observar o mandamento, é para mim. Eu preciso. É Deus me disciplinando, é para mim. É cajado, é para mim. E se não for cajado, é para mim também. Amém, meus irmãos? Que assim seja. É assim que nós devemos viver. Então, quando Josias fez isso, aconteceu o despertamento. Convocou os habitantes de Judá e Jerusalém para virem à casa do Senhor. E ele não chamou só a liderança, não. Vieram os sacerdotes, vieram os levitas, vieram os anciãos e veio todo o povo, do mais velho ao mais novo, e ficaram de pé. E o rei leu as palavras daquele livro da lei. E o povo, juntamente com o rei, ele levou o povo a fazer um concerto, uma aliança com Deus. E dizer, Senhor, todas essas maldições, todo esse juízo que está previsto para acontecer em nosso meio, é por causa da nossa desobediência, é porque nós abandonamos o Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. A partir de hoje, nós vamos andar na Tua presença, nós vamos fazer a Tua vontade. E a Bíblia diz que eles disseram que iriam fazer um concerto com o Senhor, para andarem no caminho do Senhor, para cultuarem somente ao Deus de seus pais e serviriam a esse Deus de todo o coração e de toda a sua alma. E todos os dias, a Bíblia diz, do reinado de Josias, eles tiveram paz e eles serviram ao Senhor. Glórias a Deus. Porque Deus, através daquele livro que foi encontrado na casa dele, Deus provocou um despertamento espiritual no povo. E o povo voltou a adorar o Senhor, voltou a servir ao Senhor. Meus amados, eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês também abram o livro de Deus na sua casa, leiam o livro de Deus para a sua família. Porque a palavra de Deus, ela revela os nossos pecados e também nos mostra
como nós devemos obedecer ao Senhor. A palavra de Deus nos leva a santificar a nossa vida no temor do Senhor. E o escritor dos Hebreus diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então faça isso, que através da palavra de Deus, todos nós aqui, quem estiver nos assistindo, sejamos despertados espiritualmente e façamos um concerto de vida. Cada um olhe para dentro de si e veja, Deus, o que há em mim que precisa ser mudado? Senhor, em que eu preciso melhorar? Fala para mim, Senhor. Me mostra o meu pecado. Quebranta o meu coração. Me ajuda, Senhor, a andar na tua presença de maneira que te agrade e que possamos retornar à intimidade com o nosso Deus. Amém, meus amados? Mas o segundo despertamento que eu quero mostrar para os amados é o despertamento dos ninivitas. Deus fez um despertamento no meio do povo de Israel. E agora Deus vai fazer um despertamento no meio de uma nação pagã, que era a cidade de Nínive, o povo de Nínive. Se vocês quiserem, podem abrir a Bíblia em Jonas capítulo 1, verso 2 e capítulo 3, de 1 a 4. E eu vou ler Ezequiel 33, verso 11, só a parte A, onde a palavra de Deus diz: disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Glória a Deus. Os irmãos já conhecem a história de Jonas, né? A gente fala muito do profeta. Mas nesse momento eu quero chamar a sua atenção para os moradores da cidade de Nínive. Nínive, nos dias do profeta Jonas, era uma cidade muito grande, com uma população de aproximadamente 124 mil pessoas, conforme a palavra de Deus diz. E era uma cidade que foi feita por Nabucodonosor, a capital do império assírio ou babilônico. Era uma cidade também pervertida, pagã, orgulhosa, injusta. Era centro do crime e da violência. Nínive, até hoje, não só ela, como os assírios, são conhecidos por sua incredulidade, por sua crueldade, considerada a pior ou o pior de todos os impérios do mundo antigo. Eu não sei quantos aqui já leram sobre a história geral, né? Quando fala dos impérios romanos, o império sírio, o império da Síria, né? Os babilônicos, mas até hoje os assírios são considerados o pior de todos os impérios devido à sua crueldade. Quem quiser conhecer um pouco mais da impiedade, da violência e da maldade dos assírios, tem também registrado no livro de Naum. Porque um século depois desse grande despertamento, eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas apesar de todos esses pecados, né, que os ninivitas faziam ou fizeram, Deus, que é compassivo, que é longânimo, que é misericordioso, ele usou Jonas para que pregasse, Jonas como instrumento para alertar, para advertir os ninivitas do grande juízo que viria sobre eles. Como eu disse anteriormente, Deus nunca manda juízo, nunca castiga um povo sem antes avisar, sem antes chamar ao arrependimento. E Deus usa então a pregação de Jonas como instrumento para chamar a atenção dos ninivitas do perigo iminente que está por vir sobre eles, para que eles se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos, para que não sejam destruídos. O que nós aprendemos com isso aqui? Nínive aqui parece um retrato dos nossos dias. Violência, injustiça, maldade, corrupção. A gente poderia até ir lá mais atrás e dizer parece dos dias de Noé. Mas pelo que a gente tem visto aí, a nossa geração está pior do que a de Noé. A nossa geração está pior do que Sodoma e Gomorra. A nossa geração está pior do que os ninivitas, os moradores da cidade de Nínive. Mas da mesma forma que Deus usou de misericórdia e mandou o profeta avisar, alertar, advertir os moradores de Nínive
do juízo que viria sobre eles por causa da sua crueldade, hoje também, Deus usa você e eu. Deus usa cada crente, cada servo dele na face da terra, para alertar, para advertir as pessoas, os moradores deste mundo, sobre o juízo que há de vir sobre a nossa geração, sobre os moradores da terra. E a mensagem que Deus sempre nos manda pregar é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Lá em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os ninivitas, pelo que os irmãos já leram aí, só tiveram 40 dias para refletir naquela mensagem que estavam ouvindo e se arrependerem. Quanto tempo as pessoas hoje têm tido para ouvir a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados e ter uma vida diferente? Tem muitos que já têm 20 anos, 30 anos, 50 anos, pessoas têm aí ouvindo a palavra e ainda não tomaram uma posição diante de Deus. Não despertaram para as coisas espirituais. Tem pessoas que vivem pensando que nunca vão morrer. Não pensam na eternidade. Hoje à tarde, quando ouvimos sobre a morte do nosso amado Eliseu, irmão Danis, eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que ele tenha tido tempo antes, né, daquele infarto, de clamar pela tua misericórdia. Porque ele já ouviu muitas vezes a palavra de Deus. Ele já ouviu diversas vezes do teu amor. A esposa falava sempre. E eu espero em Deus. A minha esperança é essa. Que antes de passar para a eternidade, ele tenha tido a oportunidade de entregar a vida dele para Jesus. Para que ele tenha uma morada no céu. Assim mesmo são os nossos amigos, são os nossos vizinhos, são os nossos parentes. Quantos têm ouvido a gente falar e outros cristãos falarem da palavra, dizer, olha, Jesus está voltando. Olha, a qualquer momento, não só Jesus pode voltar, mas a gente pode partir. Como está a tua vida com Deus? E as pessoas não têm dado crédito. E eles precisam dar crédito. A palavra de Deus ainda diz, em Isaías 53:1, o profeta Isaías pergunta, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E o escritor de Hebreus, no capítulo 2, os versos 1 e 3, ele diz, portanto, convém nos atentar, ou seja, dar atenção, observar as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O versículo 3 diz, como escaparemos nós se não dermos crédito a uma tão grande salvação? Como o ser humano pode escapar da condenação eterna, do juízo vindouro, se ele não entregar sua vida a Jesus? Se ele não se arrepender dos seus pecados? Como aquelas pessoas que estão afastadas do Senhor poderão entrar no céu se elas não se arrependerem e não voltarem para Deus? Não tem como. Então a nossa oração é que você também dê ouvidos à palavra de Deus. Os ninivitas ouviram Jonas durante um bom tempo, né? Ele tinha 40 dias, mas ele não passou 40 dias pregando. A Bíblia diz que para atravessar a cidade de Nínive levava 3 dias, e tão grande que era a cidade. E Jonas saía pela cidade pregando. E a pregação de Jonas é, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em outras palavras, ele dizia, até 40 dias, Nínive será destruída. Ou então poderia dizer, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era só isso que Jonas pregava. Eu imagino Jonas passando de rua em rua, né? Até 40 dias e Nínive será destruída. Eu não sei se ele colocava a palavra, se arrependam, né? Se eu estivesse no lugar dele, eu dizia, gente, se arrependam, porque daqui a 40 dias, Deus vai destruir esse lugar. Mas essa era a pregação de Jonas. E ele falava com veemência, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E ele pregou em toda a cidade. Era grande a cidade. E depois ele subiu no monte e ficou lá esperando o resultado. Se eles se arrependessem, Deus não destruiria. Se eles não se arrependessem, Deus destruiria a cidade de Nínive.
E a palavra de Deus diz no versículo de 5 a 9, que ao ouvir a pregação de Jonas, eles creram na pregação de Jonas. A palavra de Deus não voltou vazia. Aqueles homens, conhecidos pela sua crueldade, não foram violentos com Jonas. Não trataram, não reagiram com desdém, com indiferença à mensagem que Jonas estava pregando. Interessante isso, né? Eles não eram como o povo de Israel, que tinha o costume de ouvir a palavra. Mas eles ouviram aquele ultimato que Deus deu para eles, aquela oportunidade que Deus deu para eles. Ouviram aquela pregação. Em até 40 dias, ou daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Então eles ouviram a pregação de Jonas, eles creram na pregação de Jonas, eles se humilharam, a Bíblia diz que eles se humilharam com saco de pano e cinza, do rei até o menor dos cidadãos ninivitas. Irmãos, imagine aí, estudando sobre essa história de Nínive, diz que foi o maior despertamento que já houve no mundo. Uma cidade inteira se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. Não foi só uma parte da cidade, foram todos eles, do rei ao mais simples cidadão ninivita. Isso é milagre de Deus. Deus mandou advertir, porque o desejo de Deus não era destruí-los, era salvá-los. E graças a Deus que isso foi feito. O rei, ao ouvir a palavra, se humilhou e mandou que dissesse: olha, ninguém vai comer nem beber, todo mundo vai se vestir de saco de pano e cinza, e vamos nos humilhar, vamos clamar ao Deus dos céus, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele não traga esse juízo sobre nós. Talvez Ele se compadeça de nós. E a palavra de Deus diz que Deus se compadeceu, porque diz que, versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E aqui está escrito: e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essa palavra arrependeu, que Deus se arrependeu do mal. Quando você encontra essa palavra aqui, arrependimento de Deus, não é como o arrependimento do ser humano. Os historiadores mostram que na língua hebraica, que foi escrito o Velho Testamento, existem dois termos para arrependimento. Para Deus é usado o termo nacham, que significa sentir a dor do outro. Uma tristeza interior, é se compadecer da dor do outro. No caso do homem, a palavra traduzida é shub, o termo hebraico usado, que significa deixar de fazer o mal e fazer o bem. No nosso caso, quando a gente se arrepende de uma coisa, é porque nós pecamos, cometemos um erro. Mas Deus, Ele não peca. Deus é puro, é santo. Eu esqueci até a palavra aqui agora, eu não quero falar para não falar besteira. Mas Deus jamais vai errar. Então Deus, quando a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu do mal, significa que Deus se compadeceu deles e não trouxe sobre eles o juízo que disse que haveria de trazer, porque Deus viu que se converteram dos seus maus caminhos. Meus amados, isso é fantástico. Deus, Ele é misericordioso. Ele viu que os ninivitas se converteram dos seus maus caminhos e mudaram de vida. Tem um teólogo anglicano chamado James Parker. Ele comentou algo interessante. Ele diz: o arrependimento é uma mudança nos pensamentos que produz e que provoca uma mudança na nossa vida, na nossa maneira de viver. O arrependimento é uma mudança nos pensamentos que provoca uma mudança na nossa maneira de viver. Todo arrependimento, ele implica no abandono do pecado. Provérbios 28:13, a palavra de Deus diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, ou seja, abandona, alcançará a misericórdia. E quando alguém pode dizer: mas Deus perdoou aquela cidade, né? Eu acho que esse é até o pensamento de Jonas. O Senhor perdoar esses homens tão cruéis, esse povo violento que só faz o mal. Mas aí tem a palavra em Romanos 5:20, parte B, quando Paulo diz: onde abundou o pecado, ou seja, onde aumentou o pecado,
superabundou a graça de Deus, ou seja, transbordou a graça de Deus. O pecado foi grande dos ninivitas, mas a graça de Deus para perdoá-los foi maior. Aleluia! O pecado na sua e na minha vida foi grande diante de Deus, mas a misericórdia e a graça dele em nos perdoar foi maior do que o nosso pecado. Meus amados, é isso que a gente tem que falar para as pessoas. Por mais pecador que o homem seja, quando ele ouve a palavra de Deus e se arrepende, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, o purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais fazendo a vontade da carne, mas faz a vontade de Deus. Ele anda segundo o Espírito de Deus. Glória a Jesus por isso. Meus amados, que haja em nossa geração, nesta geração que nós estamos vivendo, um despertamento como houve lá em Nínive. Que haja esse arrependimento, que haja esse abandono de pecado, que haja essa mudança de vida. E que as pessoas deem ouvidos à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus. Para que as pessoas não sejam destruídas, para que elas não pereçam no juízo que virá sobre este mundo. Porque virá. Tem uma sentença para este mundo. Se eu não me engano, em 2 Pedro, deixa eu dar uma olhada aqui. 2 Pedro 3,9, quando diz que os homens começam a escarnecer, dizendo, onde está a promessa da vinda, né? Da sua vinda. Isso. 2 Pedro 3,4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então, Pedro escreve e diz, eles ignoram isto, que a palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram céus e terra, da que foi tirada da água no meio subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Está aqui no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo, né? E misericordioso para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Deus está nos mostrando 2 despertamentos. Um entre o povo de Israel, o povo judaico, a nação de Israel, e o outro entre os ninivitas, mostrando que Deus pode operar em todo mundo, em qualquer pessoa, seja judeu, seja gentio, seja cristão, seja ímpio ou não cristão. Então Deus, a palavra do Senhor, tem poder de mudar nossas vidas, tem poder de nos levar a um despertamento espiritual antes que seja tarde demais. E eu quero finalizar com a palavra dita pelo Senhor Jesus, que se encontra em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, verso 33. Lucas capítulo 11, verso 32. É bom abrir a Bíblia para a gente não dar referência errada, né? Lucas capítulo 11, verso 32. Jesus disse, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. E Jesus dizia, e eis aqui alguém que é maior do que Jonas. Porque Jesus estava pregando para o povo de Israel, para os fariseus, para os escribas, para os habitantes de Cafarnaum, de Jerusalém, de Nazaré, da Galileia, e eles não deram crédito. Muitos não deram crédito à palavra. Mas a nossa oração é que aqueles que aqui estão nesta noite, e aqueles que estão ouvindo essa palavra, possam dar crédito a Deus, possam se voltar para o caminho do Senhor enquanto é tempo, enquanto ainda há esperança. Tem um hino que diz, antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe. Vamos, amados, orar nesse momento. E se você que tem ouvido a palavra se encaixou em alguma dessas citações, essas lições que nós tiramos, de pessoas que não têm dado exemplo, ou de pessoas que não têm mais aquele ardor
em ler a palavra, em buscar mais a presença do Senhor, se de alguma forma você se afastou da comunhão com o Senhor, esse é o momento de Deus despertar a sua vida. É o momento de você pedir misericórdia ao Senhor e se arrepender dessa falha, dessa sua indiferença, desse sono espiritual, vamos dizer assim, e se voltar para o Senhor e buscar mais ao Senhor, estar de pé diante do Senhor, estar de pé aguardando a volta de Jesus ou o dia que o Senhor vier buscar a mim e a você. Eu gostaria que cada um estivesse orando neste momento, cada um clamando por si mesmo. E você também que está do outro lado aí nos assistindo, pare, feche os seus olhos também, fale com Deus, peça perdão ao Senhor por tudo aquilo que Deus já revelou para você e você ainda não deu crédito à palavra. Pelas vezes que o Senhor chamou você para uma aliança, para uma comunhão com Ele, e você ainda não abriu seu coração para as coisas de Deus. Clame ao Senhor, Ele vai te ouvir. O desejo de Deus é salvar a tua vida, é salvar a tua família, é abençoar você em todas as áreas falando. Oremos. Soberano eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por esta palavra que o Senhor traz para nós. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos aprender com os erros de outras pessoas, para que não venhamos cometer os mesmos erros. Deus, muito obrigado porque o Senhor é longânimo, é misericordioso e não desiste de nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos adverte, o Senhor mostra os perigos que estão à nossa frente, o Senhor mostra o juízo que virá, Pai, e o Senhor nos chama para um arrependimento, para um retorno à tua santidade, para uma comunhão mais íntima com o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra preciosa, que fala aos nossos corações, que arde os nossos corações, que nos constrange pelo teu grande amor para conosco. Ó Senhor, salva nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, Pai, que têm ouvido a tua palavra e que ainda estão indiferentes, ainda não deram o devido crédito que deveriam dar, meu Pai. Ó Pai, alcance essas vidas antes que seja tarde demais, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te suplicamos que o Senhor, Deus, opere esse despertamento espiritual em nossa família, em nossa comunidade, em nosso país, no mundo inteiro, Deus. Que eles sejam alcançados pela tua graça. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.